Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Eu vou fazer uma parte 2 das comparações entre os roteadores da Xiaomi para poder ajudar as pessoas a escolherem na hora de comprar qual que é melhor, qual que vai servir mais aos propósitos que ela está buscando. Não necessariamente o melhor dos melhores, mas aquilo que serve para vocês e também ajudar vocês a perceberem algumas coisas que vocês devem dar mais atenção na hora de escolher o roteador de vocês. Eu separei aqui algumas especificações que muitas vezes não aparecem lá no site do AliExpress ou onde você for comprar, que são importantes, e algumas delas eu vou querer que vocês entendam. Em relação a processador, sempre que puder, quanto mais cores e mais clock, melhor. Também em relação a NPU, quanto mais NPU, que é a unidade de processamento neural lá para ajudar o gerenciamento das tarefas que o roteador faz ao mesmo tempo, melhor. Quanto mais NPU e com um clock maior também na NPU, melhor. Então, se a gente for observar aqui, a Xiaomi ela tem meio que requentado algumas CPUs dos roteadores dela. Então, na minha opinião, tem muito roteador da Xiaomi que não tem nada de novo assim. E foi até por isso que eu não trouxe muitos desses roteadores mais recentes. Observem aqui que no caso do AX3000, que é um roteador de entrada, mas que muita gente confundiu achando que era uma subida de categoria, né, em relação ao AX1800, ele continua tendo um processador de entrada, que eu considero aí para uma casa, uma família pequena, um casal, mais dois filhos e não uma família grande, né? Então é o dual core com uma NPU única, single core. Em relação à RAM, o que vocês precisam saber é o basicão mesmo. Para processador, quanto melhor, mais cores e o clock maior, mais dispositivos simultâneos aquele roteador vai conseguir gerenciar sem engasgar. Geralmente eles colocam lá nas especificações a quantidade de usuários simultâneos, 256 ou 128, mas na prática, que é o que vai importar mesmo para a gente, quanto mais poderoso o CPU, mais usuários simultâneos ele vai suportar e gerenciar sem abrir o bico. E por usuários simultâneos, não confunda com pessoas, e sim dispositivos. Então, a sua TV, Smart TV, é um usuário, o seu computador é um usuário, o seu smartphone mais um usuário, sei lá, sua máquina de lavar Smart mais um usuário, a Alexa é mais um usuário. Vá contabilizando aí quantos dispositivos você tem que ficam conectados na internet. Essa é a quantidade de usuários e não de pessoas que usam a internet na sua casa, tá bom? E já em relação à memória RAM, que eu não coloquei aqui, quanto mais memória RAM o roteador tiver, mais processos paralelos ele executa sem problemas. Lembra bastante a memória RAM do PC. Um PC não é mais potente por ter mais memória RAM, ele é mais potente por ter um processador mais potente. O que a memória RAM permite ao PC fazer é abrir, por exemplo, aqui o Google Chrome, o OBS, eu posso abrir o Telegram, posso abrir o DaVinci Resolve. Quanto mais RAM eu tiver, mais programas rodando ao mesmo tempo eu consigo sem nenhum problema. Então, nesses roteadores da Xiaomi, e a maioria deles, acho que nenhum desses aqui, pelo que eu me lembro, tem porta USB 3.0, a maioria dos processos que você poderia rodar ali em segundo plano não vai estar aqui. Então, essa quantidade de memória RAM, na maioria desses roteadores da Xiaomi, na prática não tem muita influência não. Tem, por exemplo, no Redmi AX6, no Redmi AX6000 que podem rodar um OpenWRT, né? Deixa eu colocar aqui só para vocês verem um OpenWRT. E aqui você começa a ter algumas rotinas que você pode programar no roteador e ficam rodando ao mesmo tempo. Pode programar um servidor para ficar rodando ao mesmo tempo. Nisso a memória RAM vai afetar sim se o roteador vai ficar fazendo as outras coisas e mantendo a velocidade, o desempenho na internet ou não. Outra coisa importante, observem aqui que eu coloquei a questão do CPU integrado ou um chip específico.
Como eu já tinha falado com vocês no passado sobre o Mumimo lá, ele ajuda na quantidade de usuários simultâneos, então quanto maior o Mumimo, mais interessante para casas com mais usuários simultâneos. Então, roteadores de entrada costumam ter um Mumimo de 2x2, roteadores melhores 4x4, 6x6, 8x8. Só que muitos têm Mumimo 2x2, até nos mais fortes, na rede 2.4, muitos deles, a grande maioria é 2x2, um ou outro que é 4x4. Já na 5 GHz, tem vários que são ainda 2x2, principalmente os de entrada, e conforme o preço vai subindo, a categoria vai subindo, eles já são no mínimo 4x4 nas 5 GHz. Não vou falar a diferença entre o QAM 1024 e o 4K QAM, e também não vou explicar as diferenças na frequência, no suporte à frequência de 160 MHz para o vídeo não ficar muito longo. É bom ter. Outra coisa legal que eu quero que vocês observem também quando vocês forem comprar um roteador. A quantidade de antenas influencia sim, mas não sei se tanto quanto parece. A diferença entre antena interna e externa, hoje em dia eu já não considero relevante, porque se a antena interna for boa, ela pode ser sim tão boa quanto uma antena externa. Então, não se engane nesse sentido. Mas uma coisa que causa diferença no desempenho é o compartilhamento ou não das antenas. Existem roteadores que têm uma quantidade de antenas maior, mas ele tem antenas dedicadas para cada frequência. Então vamos supor aqui nesse desenho. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antenas. 6. Digamos que esse roteador tenha 3 antenas dedicadas ao 2.4G, mais 3 antenas dedicadas ao 5 e uma dedicada ao IoT, que é como esse aqui funciona. É melhor quando você tem antena separada para 2.4 e para 5 do que, por exemplo, um roteador como esse aqui, que tem antenas compartilhadas. Esse também. Essa mesma antena compartilha, funciona tanto para 2.4 quanto para 5 GHz, assim como essa e essa. Geralmente, os roteadores que fazem isso têm antenas com desempenho inferior a modelos com antenas dedicadas para cada frequência, mas isso não é uma regra, existem exceções. Outra coisa que tem uma variação considerável mais na 5 GHz do que na 2.4 e muita gente também não se importa. Observem aqui que eu coloquei 2.4 chip e 5G chip. Em alguns aqui está escrito CPU integrado e em outros está escrito qual é o modelo não integrado. Quando um roteador tem um chip dedicado para o 2.4 lá dentro na plaquinha dele e outro dedicado para os 5 GHz lá dentro, ele tende a ter um desempenho melhor nessas duas frequências do que um roteador que tenha integrado. Além de o integrado ter um desempenho inferior, ele também consome um pouco do processamento, porque é integrado. Isso lembra bastante também o funcionamento de componentes de uma placa-mãe que são on-board ou off-board. Um som on-board consome um pouquinho da CPU e também não tem um desempenho igual ao de um som ou uma placa de som off-board, que não consome processamento e também acaba tendo um desempenho superior. É a mesma coisa, mas observem aqui que, por exemplo, o AX3000, no chip de 2.4 ele é um chip integrado. Já no de 5, ele tem um chip dedicado. O Redmi AX6 tem um chip dedicado para cada coisa. O Mi AX6000, que é um roteador vendido como super potente, mas ele tem várias limitações. Uma delas é essa. O CPU dele é um dual core e não um quad core. E observe que essa mesma CPU do Mi AX6000, ela foi requentada aqui no Redmi AX5000 modelo não gamer e também no modelo gamer do Redmi AX5400, que é uma CPU que tem um chip de 2.4G integrado. Já o chip 5 é dedicado. Quando o chip 2.4
não está presente, as medições elas não dão muita diferença não. A diferença maior dá quando o chip de 5 GHz não está presente, né? Um chip de 5 GHz integrado, ele dá uma queda legal na qualidade, força, velocidade da conexão 5G. Então, pessoal, quando vocês forem olhar roteadores, são, na verdade, muitas coisas a olhar e as pessoas olham muito poucas, né? Basicamente, qual é a potência do processador, qual é o fabricante também, porque o Redmi AX6000 é um MediaTek, não é um Qualcomm. Qual é o tipo de MUMIMO, se é 2x2, se é 4x4. Por exemplo, o Huawei AX3 Pro é um MUMIMO 4, é um MUMIMO 2x2 em todas, tanto na 2.4 quanto na 5 GHz. O Redmi AX6S é um roteador que não é AX na frequência 2.4, é só na 5. Por que isso é importante? Porque a maioria das inovações do Wi-Fi 6 e não do Wi-Fi 6E, elas permanecem ainda usando as mesmas frequências, a 2.4 e a 5. Então são soluções no Wi-Fi 6 mais relacionadas justamente à interferência, BSS Coloring, o próprio FDMA. Então, se você não tem essa tecnologia justo na frequência que é a mais congestionada, que é a 2.4, o que você realmente está ganhando, né, em pegar um Redmi AX6S, por exemplo? São questões como essa que eu acho importante você parar para pensar, né? Por que eu vou pagar tão caro, né, como foi no lançamento do AX6000, para ter um roteador com um processador que é dual-core, um 2.4, que é com chip integrado. Os amplificadores deles são melhores do que os do Redmi AX6, mas observe que a Xiaomi ela usa componentes muito repetitivos nos roteadores e vende como se fossem muito diferentes, né? Mesmo amplificador aqui, esse amplificador da 2.4 é melhor, o que significa que o AX6000 tem sinal na 2.4 mais forte do que o Redmi AX6 e mais forte que o AX3000. Aqui nós temos chip dedicado diferente, quanto mais sobe o número melhor. Então geralmente você, se fizer uma medição, você vai ver que a medição na frequência 5 no Redmi AX6 e no AX3000, os dois têm chips dedicados e os dois utilizam o mesmo tipo de amplificador, só que um tem 4, o outro tem 2. Não é para dar uma diferença gigantesca entre eles, mas vai dar diferença. E vai dar diferença ainda também entre o AX6000 e o Redmi AX6, porque esse amplificador é melhor do que esse. Geralmente a numeração maior significa que é maior, mas isso também não é uma regra. Aqui observem que o Mi AX6000 vai ter sinal, né? Se você precisa de sinal, ele vai ter sinal melhor, tanto na 2.4 quanto na 5, porque a qualidade dos amplificadores, a potência deles é melhor. Se você precisa da porta 2.5, alguns deles vão ter, né, que no caso é esse e esse, vai ter a porta 2.5 GHz e tem a questão também do duplo WAN, que é um ponto para algumas pessoas importante, para outras não. Esse aqui suporta, né, o AX 5400 Gamer. Muitos roteadores AX3000, AX6000 ou outras numerações, a gente observa aqui, ó, em vários modelos, é que a velocidade máxima atingida na rede 2.4, que infelizmente acaba sendo a rede mais utilizada por questão de potência, né, alcance de sinal, é importante você olhar qual é a velocidade máxima do roteador na 2.4, porque existem roteadores que atingem velocidades maiores na 2.4. E quanto mais banda você tiver disponível na 2.4, melhor. Porque lembre-se, vai ter muito dispositivo querendo ficar conectado na 2.4. Porque isso aqui vai subdividindo, eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Vocês podem ver que conforme os roteadores eles vão evoluindo, também vai aumentando, né, a quantidade de banda disponível total na 5. Muita gente perguntou na época, né? Pô, mas o roteador não tem porta 2.5 GHz. Isso aqui, mesmo que fosse 2.5, né? É mais do que 2.5. Por que isso aqui? Isso aqui vai servir para quê? Que horas que eu vou usar isso aqui?
Lembre que isso aqui não é para você considerar como a velocidade total ou máxima que o roteador possa atingir, mas como uma reserva para o número de usuários conectados, para que eles possam inclusive fazer trocas de arquivos na própria rede sem fio, né? E conforme os usuários vão conectando, vai comendo aqui, né, a quantidade disponível que o roteador vai disponibilizar para cada dispositivo. Porque quando o cara lá que está lá fazendo o churrasco no fundo da casa precisar puxar um vídeo a 300 megas por segundo, ele vai conseguir, porque tem aqui folga, né? Não importa que o cara lá no quarto tá assistindo um Netflix da vida, ele não vai afetar isso. Mas se você tem uma gordurinha aqui muito pequena, se um cara puxa, já não tem como o outro cara, se ele precisar, né? Simplesmente do cara estar usando, já não tem como o outro atingir a velocidade máxima. Também quero justificar para vocês por que eu comprei o Redmi AX6000 e não o gamer e nem o não gamer. Porque se vocês observarem aqui junto comigo, tanto esse aqui quanto esse, eles são o Mi AX6000 com algumas pequenas alterações. Quantidade de RAM mesma, processador o mesmo. No caso específico do modelo gamer, muda o tipo de amplificador, o Mumimo continua igual, o tipo de chip dedicado é igual, a velocidade máxima no 5 GHz é igual, os amplificadores 2.4 são iguais. Esse roteador é praticamente igual ao Mi AX6000 que eu já trouxe. Para que eu ia trazer esse roteador aqui para o canal? Percebe? Ele tem algumas melhorias? Tem. RGB é uma delas. Mas as antenas, por exemplo, a quantidade de antenas não vai ter a mesma qualidade que o AX6000. Porém, o Redmi AX6000 é um roteador que, a meu ver, é completamente diferente de todos os outros que a Xiaomi está lançando agora. Por quê? Primeiro porque ele é todo MediaTek, né? Não é Qualcomm. E nisso a gente já tem uma grande razão para não ter chips requentados dentro dele. Então é um roteador que não é um dual core, primeiro ponto. É um quad core com uma frequência bem alta, 2 GHz. Observe aqui, ó, que esse aqui é um dual core de 1 GHz. Então só um chip desse aqui já funciona pela frequência 2 vezes mais rápido do que um desse aqui. Mas são 4 versus 2. Então é para ser bem mais rápido. No MediaTek, eles não chamam NPU, eles chamam HNAT. Só para não confundir as terminologias de algumas pessoas. Quantidade de RAM se repete. A banda disponível na 2.4 aumenta, o que me interessa muito, eu acho que vai interessar muita gente também. É um roteador que é um Mumimo 4x4. Também no sinal 2.4, que a maioria dos roteadores é só 2x2. Esse aqui é um 4x4. Tem chip dedicado para gerenciar 2.4. Tem chip dedicado para gerenciar a 5 GHz. A falha dele é compartilhar antenas. Tem 4 amplificadores para 2.4 e 4 amplificadores para 5 GHz. Então é um roteador para ter um sinal que vai longe, vai forte e levando bastante velocidade. E eu quero ver como é que tá esse chip, né, da MediaTek, porque é um chip que utiliza o processo de fabricação de 12 nanômetros, então também não é para esquentar muito. Pontos fracos, claro, tem. Não é um 4K QAM que os roteadores aqui mais novos, né, os Redmi mais novos, puxando o chip, como é o chip requentado que suportava o 4K QAM do Mi AX6000, eles também suportam. Tem a questão da porta de 2.5 GHz, que esses outros dois vão ter, né? Especificamente só o Redmi AX5400 modelo gamer, o outro não tem. Apesar do chip suportar, a Xiaomi foi lá e cortou. E no caso desse MediaTek também, o Redmi AX6000 não tem uma porta 2.5 GHz. Mas de resto, me parece, né, um roteador muito interessante para substituir o meu Redmi AX6 ou, que era o que eu pretendia, fazer uma rede junto com ele aqui. Não, o meu mesh não vai ser um mesh sem fio, vai ser um mesh ligando aqui, né? Se necessário, nem vai ser um mesh, vai ser uma rede separada da outra mesmo, mas eu quero é um sinal forte cobrindo a casa toda, que eu nem sei se ele suporta o mesh
do AX6 com esse novo aqui. No Redmi AX6S, inicialmente eu falei que não deveria suportar por ser um MediaTek junto com o Qualcomm, né? Mas como eles compartilham o firmware, a Xiaomi usa o mesmo firmware nessa linha toda, que é um firmware ruim, pode ser que ele suporte mesh aqui. Isso aí eu vou testar também quando chegar, tá bom? De todos os roteadores desse momento, né, disponíveis, vendidos pela Xiaomi, eu acho que o Redmi AX6000 é o mais interessante para pegar. Mas eu não testei, eu tô falando isso só pelas especificações que eu tô mostrando aqui para vocês. Eu acho que esse roteador pode ser bem interessante e sair também um pouquinho, né, dessa requintada eterna da Xiaomi. Ele tem características que eu acho que na prática servem mais às pessoas, né? Mas pode ser que o seu caso não seja o que você está procurando. Eu espero que tenha ajudado. Eu tirei, né, alguns modelos aqui. Tirei o Redmi AX3000 e tem também o Redmi AX5. Porque eu já acho que esses aí você não deve pegar mesmo. Não compensam, né? Acho que você deve já partir para algo mais legal. Uma pena que a TP-Link ela tem roteadores que competem com cada um desses aqui praticamente, mas não são vendidos com facilidade nem com bons preços no AliExpress. No Brasil piorou. Mas é isso. Se você tiver dúvidas sobre algum desses roteadores ou quiser que eu faça uma tabela dessa de alguma outra marca, ou se tiver algum faltando aqui, me fala também. Eu não coloquei também o AX3600, né, que é o espelho desse aqui um pouco melhorado. Mas como ele sumiu totalmente do mercado, esse você não acha mais mesmo, aí eu não coloquei aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado. Essa planilha eu, assim como a outra, eu não deixei, né, na descrição, porque eu sei que o pessoal acaba que copia só a planilha e não dá créditos ao vídeo e tal. Então, se você precisar, compartilhe o conhecimento, ajude outras pessoas e compartilhe esse vídeo, que aí eu acho que a pessoa que assistir vai pelo menos saber que fui eu que tentei ajudar ela, tá bom? A única coisa que eu quero é isso, ajudar as pessoas. Eu deixei aqui, ó, isso aqui eu posso colocar na descrição para vocês verem a lista, né, de processadores e chips da Qualcomm. Aí você pode ir olhando aqui cada um, QCN e tudo mais. De cada modelo, né, você olha direitinho. E da MediaTek também tem. Eu fui olhar para fazer essa planilha, né, cada chip desse, qual que era usado, quais são as características dele, aqui a quantidade de dispositivos, enfim. Esses dois aqui eu vou deixar para vocês na descrição. A planilha não. Mas de qualquer forma eu espero que vocês gostem. Aproveita, né, para ver se vocês vão querer esse roteador aqui, porque ele já tá vindo, né? Eu já comprei. Beleza? Um abração. Tchau, tchau. Ah, lembra de deixar o like. Valeu. Fui.